Boa noite, pessoal. Meu nome é Ramon Mansur e hoje eu vou contar para vocês como foi minha primeira viagem para Ubatuba, que foi a primeira vez que eu vi o mar. Eu vou falar, eu já queria ter gravado esse vídeo já faz tempo, eu estava com ele na cabeça, mas acabou que, devido à correria, que inclusive está me impedindo de gravar com mais frequência, eu acabei não falando. Mas agora eu estava revendo alguns vídeos no canal e me deu vontade de falar mais um pouco sobre essas coisas. Bom, foi no final do ano passado, final de 2021, a primeira vez que eu vi o mar. Na verdade eu já tinha visto quando eu era criança, mas eu não lembro, porque eu era muito pequeno. E foi uma coisa assim, imensa. A minha noiva, Marcela, ela tem um contato muito grande com o mar, né? Inclusive, o Marcelo, né, o apelido é Mar, né? E a gente tinha esse combinado de que ela me levaria para ver o mar. E ela me levou, e até eu postei um vídeo no Instagram de eu entrando, e para mim foi um absurdo ver aquilo, ver a imensidão do mar. Eu senti um pouco de medo, mas também senti um respeito profundo e uma coisa assim de profundidade, de imensidão. Eu fico olhando aquilo e pensando, cara, isso aqui, se for seguindo, vai ser lá na África. E tipo, se for descendo, é muito fundo. E toda aquela força dele vir com as ondas e puxar de volta. Eu fiquei fascinado com aquilo. E a minha viagem durou acho que uma semana, 5 dias, alguma coisa assim. E um desses dias, aos poucos, eu fui criando coragem de ir entrando mais. E aí eu decidi entrar no mar para estudar. Aqueles caras viciados em estudo, né? Aí eu decidi entrar para estudar, porque eu sabia que eu tinha algo a aprender com aquilo, com o movimento das ondas. Eu queria compreender algo a partir daquilo, sentir aquilo. E assim, eu sei nadar, mas eu nunca tinha entrado no oceano, né? E é diferente, não é só água, né? Você tem que compreender o movimento das ondas que vem e a ressaca que puxa. E eu fiquei ali tentando compreender e tal, e nadando e tal, eu não fui tão longe. E aí aos poucos eu fui percebendo que na verdade eu estava numa praia que não, as ondas não são tão fortes, né? Que é a do Piraquê. Não, Perequê-Açu. Então eu percebi que na verdade quando vinha uma onda, a única coisa que eu tinha que fazer era dar um saltinho e passar por ela. E aí eu fui fazendo isso. Depois eu fui chegando um pouco mais pra frente e tal, mas não cheguei muito longe. Mas aí eu fui percebendo o movimento daquilo, como que rolava aquilo, e isso me ensinou muito sobre a questão emocional. Eu sei que a água, o elemento água, ele tem muito a ensinar em relação às emoções, por conta das suas características similares, né? Existe essa associação, como se a água de alguma forma representasse o que são as emoções dentro do plano físico, porque a gente sabe que a gente encontra na natureza representações, ensinamentos de coisas que estão em outros planos, né? Planos subjetivos, como por exemplo as emoções. A gente aprende muito com a água e com a natureza em geral. E é engraçado como que é a mesma coisa. Às vezes a gente está num grupo de pessoas e aí vem alguém fala alguma coisa, ou a partir de uma conversa, às vezes alguma emoção começa a surgir, começa a ser exaltada, né? Olhando assim por um lado mais sombrio, assim, por exemplo, alguém acaba falando alguma coisa que toca em um trauma ou uma vivência de alguém que está na roda, e essa pessoa ativa aquela emoção que gerou esse trauma, e aí ela pode ser que ela não fale sobre isso, mas aí ela muda já o estado dela emocional, e ela pega e dá alguma resposta agressiva em algum momento,
e aí a outra, não sabendo disso, também replica, e aí quando vê, vem surgindo essa emoção que vai passando e contaminando, que é uma onda astral, né? Vai levantando. E aí muitas vezes, quem está desavisado, né, não percebe isso e se deixa levar, e quando vê, fala coisas que não gostaria de falar normalmente, acessa coisas que não gostaria de acessar dessa forma, e vira um caos, pode virar briga e tudo mais. Da mesma forma que emoções boas, agora olhando para o outro lado, né, às vezes um gesto de uma pessoa mexe com você e você faz o gesto para outra pessoa ou retribui, e aquilo gera uma onda também. Então eu penso que cada ação é como se fosse a gente jogar uma pedra numa água e aí emite uma onda ali, porque é vibração, e cada coisa que a gente faz gera uma vibração. Então quando a gente está em momentos que ondas astrais negativas surgem, o que a gente tem que fazer é justamente o que eu fiz ali quando eu aprendi a nadar no meio do oceano. É só dar um saltinho, assim, só permitir que passe e não se envolver, porque afoga no oceano aquele que resiste às ondas e à ressaca. Ele se desespera e perde o controle. Mas na verdade, é claro que quando são ondas mais fortes, e quando você está numa parte mais profunda do mar, aí é muito mais complexo. Então tudo depende do grau da onda, do quão ela é forte e da sua capacidade de saber navegar. E aí que vem também, né, aquele ditado, que é mar agitado que faz bom marinheiro. E também, aproveitando, né, eu aproveitei a oportunidade de estar nas ondas, né, para estudar mercado financeiro, porque eu imagino que a maior parte de vocês não saibam, mas eu curso Ciências Econômicas, estou fazendo faculdade, e eu gosto muito de estudar e de investir na Bolsa de Valores. E a gente percebe que os gráficos das ações, e também de criptomoedas e de forex e de tudo, eles seguem alguns padrões. E eles são ondas, eles sobem e eles descem. Independente da ação, se é uma ação boa ou ruim, ela sempre vai ter momentos de alta e momentos de queda. E é engraçado como que quando a gente começa a estudar uma forma de análise desses movimentos, chamada análise técnica, é engraçado como que a gente percebe que existem padrões que se repetem. Então, existe uma metodologia dentro da análise técnica que chama Price Action, que é você observar preços que ela atingiu anteriormente para saber que ela ou não passa daquele preço ou não cai mais do que aquilo. Até pode ser que caia ou passe, mas existe ali o que eles chamam de resistência quando está acima e suporte quando está abaixo. O suporte ele segura aquele preço e mantém. A resistência segura lá em cima e mantém. Mas por que eu estou falando disso? Porque isso tem tudo a ver também com as emoções. Às vezes, por exemplo, porque assim, o mercado na verdade é tudo, são acordos, né? Se por exemplo a resistência ali, que é o máximo preço que uma ação pode chegar, vamos supor R$20 ali, significa que existe meio que um acordo entre todo mundo que está negociando, tipo assim, não, todo mundo sabe que mais que 20 ela não vale, então ela bate no 20 e volta. E é a mesma coisa, vamos supor, quando você está em um grupo de amigos e você sabe o grau de intimidade que você tem com aquela pessoa, para até como você pode tratar ela. Você tem intimidade para chamar ela por um palavrão, como muitas pessoas têm isso e tratam isso como uma característica de amizade. Ou, dependendo da pessoa, se você chegar e falar o mesmo palavrão para outra pessoa, a pessoa vai considerar ofensa. Então existe também esses suportes e resistências, essas ondas, né? Existem momentos que a gente se aproxima mais de alguém, se sente mais conectado, e momentos que a gente se sente mais afastado. Então, assim, o que eu queria dizer é só que é tudo uma questão de vibração, e o oceano ensina muito sobre isso. E, inclusive, tem uma coisa muitíssimo curiosa dentro do mercado financeiro.
dentro da análise técnica, que é a retração de Fibonacci. Quando a gente estuda esoterismo, a gente aprende que o número de Fibonacci, que é a regra de ouro, né, é um padrão de uma sequência numérica que o matemático Fibonacci descobriu, que ele explica sobre um padrão de desenvolvimento encontrado na natureza. Então é uma figura geométrica perfeita, aquele formato que você encontra no caracol e tudo mais, né, nas conchas, assim, e que inclusive esses números são utilizados nas construções de templos, né, que são as medidas canônicas, e quando você enxerga alguma coisa seguindo a regra de Fibonacci, isso te traz uma sensação boa, uma harmonia, né? E que inclusive as empresas hoje no comércio inteiro, no mundo inteiro, as grandes empresas utilizam muito dessa sequência de Fibonacci para encontrar os graus certinho, que ela tem que desenhar aquele G do Google, aquele coisa da Coca-Cola, aquilo tudo, para causar uma harmonia quando você vê a logomarca. E no mercado financeiro tem isso também. O próprio sequência de Fibonacci, ela te dá números em que você vê que ali provavelmente ela não passa, porque existe um arco ali de coisa. Enfim, eu acho isso tudo muito fantástico. E é muito fantástico ver como que tudo se encaixa, né? Eu falei sobre o oceano, as águas, falei sobre as emoções em geral, em relação nossa com as pessoas, e sobre o mercado financeiro. É simplesmente incrível. Espero que vocês tenham gostado e em breve estamos aí de novo com mais conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar mais vídeos e comente o que você achou, sugestões e etc. Muito obrigado. Fiquem em paz.